Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, a nota sobre o Orçamento de Estado que o seu Ministério enviou à Assembleia da República e que o Sr. Ministro aqui também apresentou descreve 3 pilares da política ambiental: a descarbonização da economia e a promoção da transição energética, a valorização do território e do habitat e a promoção da economia circular. E, diz o Sr. Ministro, aponta à qualidade de vida, ao bem-estar e ao emprego. Nós estamos certamente de acordo, tudo isto é caminho e tudo isto é relevante. Pena é, Sr. Ministro, que de facto este seja o 4º e último orçamento desta legislatura e que o Sr. Ministro tenha preferido reverter e recuar num caminho bem-sucedido, elogiado pela sociedade civil, elogiado pelas organizações internacionais e ter preferido durante este tempo marcar passo a avançar. Em 2015, se bem se lembra, estes temas já estavam na agenda, as prioridades estavam definidas e a estratégia era forte e consistente. O Sr. Ministro herdou, na altura, um país unido num compromisso para o crescimento verde, numa coligação com o mesmo nome, que envolvia mais de 100 entidades da sociedade civil, uma estratégia nacional ambiciosa, com metas claras e objetivos quantificados, uma estratégia, aliás, considerada pela Fundação Ellen MacArthur como sendo, e cito, principal referência em um caso de estudo na área do crescimento verde e da economia circular. O Sr. Ministro, na altura, preferiu apoucar, apelidar de estratégia vaga e dispersa, focar-se apenas na economia circular, que é fundamental, é certo, estamos de acordo, mas obviamente pequena para substituir um plano de ação tão abrangente com 114 metas. E hoje o Sr. Ministro já fala de estratégia global. E veja-se lá a ironia, até refere na nota que enviou à Assembleia o prestígio da tal Fundação Ellen MacArthur que em 2015 desconsiderou. Veja lá na página 27 do documento que nos enviou. A vida de facto dá muitas voltas, só é pena que no ambiente em Portugal anda às voltas desde 2015 no mesmo sítio. Mas focando-nos no orçamento, que é de facto o que queremos discutir hoje, e voltando à informação que providenciou ao Parlamento, ela é bem demonstrativa da falta de rigor deste orçamento. Veja-se, por exemplo, na página 11 desse mesmo documento, relativamente ao Fundo Ambiental, a taxa de carbono gera 83 milhões para descarbonizar os transportes. Mas na página 24, a mesma taxa para o mesmo fim, no mesmo documento, já gera 90 milhões de euros. O Fundo Ambiental é também um exemplo acabado de outra característica deste orçamento, que é a opacidade, a falta de transparência. Projetos e verbas muito significativos fogem ao escrutínio da Assembleia da República, identificam-se, é certo, alguns montantes e os serviços para onde serão transferidos, mas em muitos casos desconhecem-se em que projetos ou territórios serão investidos. A regra é, para Lisboa e Porto, assumem-se já compromissos. Para o resto do país, tirando uma exceção ou outra, logo se vê. Fica à discricionariedade do Sr. Ministro, que posteriormente fará um despacho a definir as regras do jogo. É basicamente como um grande bolo, em que as grandes fatias nós já sabemos para onde é que vão e as outras são cortadas e distribuídas por si. Mas o Fundo Ambiental, que é um instrumento financeiro fundamental para a execução política do seu Ministério, escusava de ser também um afundo ambiental. Escusava de afundar, de cavar o fosso entre regiões e de contribuir cada vez mais para que hajam portugueses de primeira e portugueses de segunda, portugueses das grandes áreas metropolitanas e os restantes. É que, Sr. Ministro, nós compreendemos que há necessidade de investir nos transportes de Lisboa e do Porto e que esta é uma opção importante e que faz sentido, mas não podemos aceitar de forma nenhuma a disparidade territorial das verbas. Analisando as transferências previstas no Fundo Ambiental, as que o Fundo nos deixa ver, há uma diferença gritante, Sr. Ministro. Com cada português da região de Lisboa, o Sr. Ministro gasta 10 euros. Esta notinha que está aqui, 10 euros que o Sr. Ministro gasta por cada português que resida na região de Lisboa. E por cada português na região centro, Sr. Ministro. Por exemplo, sabe quanto é que gasta? Na minha região, na região centro. Isto, 5 cêntimos. Mais ou menos. 5,6 para ser mais preciso. Isto parece-lhe justo, Sr. Ministro?
Pois, parece-me que é disto que estamos a falar e que não será muito justo. Mas quanto ao resto do orçamento, e continuando, tem várias omissões e incoerências. Não afere quanto à previsão da dedução de IRS para despesas com eficiência energética ou bicicletas, diz pretender reavaliar a taxa de gestão de resíduos, mas não diz como e em que moldes, assume a necessidade do cumprimento de metas de introdução de biocombustíveis para consumo final no setor dos transportes em 10% para 2020, mas já para 2019 reduz a percentagem em 0,5%. Basicamente, o Sr. Ministro vem aqui apresentar uma narrativa em que tudo está bem, em que todos os objetivos vão ser cumpridos, em que o seu Ministério tem tudo sob controle. É uma espécie de João Matos Fernandes no País das Maravilhas, mas nós sabemos, Sr. Ministro, nós sabemos que não é assim. E os desafios ambientais que enfrentamos são enormes e os resultados que estamos a obter estão longe de ser satisfatórios. Todos os dias há notícias, todos os dias. São as alterações climáticas, são notícias da poluição dos rios, são os postos de carregamento dos carros elétricos avariados ou desligados, são as notícias sobre discordâncias no plano da orla costeira, são notícias como a desta semana, esta aqui, que dá conta que não vamos cumprir as metas de reciclagem em 2020 e que temos a Comissão Europeia à perna. Sabe, Sr. Ministro, a ação política tem sempre consequência. E o programa de governo que o Sr. Ministro aqui apresentou nesta Assembleia, eu disse-lhe na altura, em 2015, se não se lembra, eu recordo-lhe, ou peço que seja distribuído novamente, nem sequer falava em reciclagem. Nem sequer falava, a palavra reciclagem não estava lá. E a palavra embalagem só constava lá uma única vez. E por isso, Sr. Ministro, eu deixo-lhe um apelo a uma postura séria do Governo, nas respostas às questões que sejam colocadas, uma postura séria e respostas concretas, sem jogos de palavras. O Sr. Ministro tem de se comprometer e tem de pôr o dinheiro onde põe as palavras. O orçamento do ano que estamos a terminar foi um orçamento forjado, Sr. Ministro. O orçamento foi um orçamento marcado por cativações que adulteraram os números com prejuízo dos serviços públicos, do investimento e da qualidade de vida dos portugueses. Este orçamento que agora apresentam não podia ser mais um orçamento de falácias e é, Sr. Ministro, é um orçamento de falácias. Acenam com 700 milhões de euros para o programa Bandeira da Habitação, o primeiro direito que aqui falou, é uma falácia, 700 milhões de euros, mas é até 2024, gradualmente, e alguém há de tratar disso, este ano são apenas 5,7% desse valor, será se as verbas não forem cativadas, anunciam a redução do ISP, falácia, baixam só na gasolina, não no gasóleo, que é muito mais utilizado, e aumentam a taxa do carbono em valor superior, afinal os portugueses pagam mais, é falácia, é um embuste. No Porta 65, também sob sua tutela, o programa de arrendamento jovem tinha uma dotação de 12 milhões de euros. Todos achávamos aqui insuficiente. Apresentaram-se propostas para a alteração do orçamento de 2018. A do PSD impunha o aumento de 50%, 18 milhões de euros, não sujeito a cativações. Chumbou, a proposta chumbou. A do PS impunha um aumento até 18 milhões de euros. Primeiro proponente, o Sr. Secretário de Estado, João Galamba. Passou. Afinal, era falácia. Até 18 milhões de euros não tem de ser obrigatoriamente 18 milhões. Afinal, depois de aprovada a alteração, os 18 milhões passaram a 15. Mas pior, verificadas as fases de candidatura deste ano, nem os 15 milhões, afinal, vão executar. Jovens não entram, ficam à porta. Mais um embuste. E o Sr. Ministro vem agora aqui anunciar e também dizer no seu relatório do Orçamento de Estado para 2019, página 184, número 2, a linha E, que o Porta 65 será reforçado para apoio aos jovens. Sr. Ministro, nova falácia. Vou já terminar, Sr. Presidente, dizendo ao Sr. Ministro, de facto, exige-se mais do Sr. Ministro e do seu Ministério e da parte do PSD. O país pode contar com propostas que acrescentem visão e rigor a um orçamento que, claramente, este peca por falta de ambos. Muito obrigado. Muito obrigado.